Saúdo a amada igreja com santa paz do Senhor. Para nós é motivo de muita alegria estarmos reunidos com os irmãos aqui nesta manhã, para trazer aqui uma parcela, uma porção do ensinamento da palavra de Deus. Sou grato a Deus pela oportunidade que nos concede. Também quero agradecer ao nosso pastor presidente, Manuel Júnior, aqui representado na pessoa do nosso pastor Gerian e pastor Juninho também, pela oportunidade que nos concede. Que Deus possa os abençoar poderosamente. Amados irmãos, nesta manhã estaremos ministrando aqui a lição de número 8 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos falando nesta lição sobre os patriarcas. O título desse trimestre é Homem dos quais o mundo não era digno, e essa revista ela trata do legado de Abraão, Isaque e Jacó. Então, para você que está conosco pela primeira vez ou que não está com a sua revista, o tema que estaremos tratando aqui nesta manhã, ele se discorre dentro do livro do Gênesis, no capítulo 26. É neste contexto que nós, nesta manhã, estaremos trazendo a palavra que Deus colocou em nossos corações e também orientada na nossa lição. E o título da lição 8, que nós estaremos tratando, diz: Isaque, herdeiro da promessa. Essa lição 8, nós já viemos falando até a lição de número 7 sobre Abraão. Agora, na sequência, falaremos sobre Isaque, o herdeiro da promessa. Então, é dentro desse contexto que nós estaremos ministrando aqui nesta manhã. Isaque, herdeiro da promessa. O texto áureo da lição se encontra no livro do Gênesis, capítulo 26 e verso 12. Gênesis 26 e verso 12. A palavra de Deus nos diz o seguinte: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Esse é o texto áureo, ou seja, o texto de ouro que nos revela a base para esta lição. E a base desta lição, ou seja, a palavra-chave é bênção, e aí está o texto áureo. E aqui já quero iniciar com os irmãos aí, dentro desse texto aí: E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Por quê? Dentro desse tema, amados irmãos, e nesse texto, este porquê que nós lemos aí, ele é muito importante. Se não vejamos, a NVI, ela diz o seguinte: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Esse texto aí, dentro dele, dentro desse porquê, existe 3 verdades para nós. Ainda falando aqui dentro do texto áureo, nós podemos extrair aí dentro desse texto áureo e nesse porquê 3 verdades que servem para nós como uma lição. A primeira delas é: Isaque, ele semeou, ele cultivou. Isaque, ele trabalhou, ele cultivou a terra. Ou seja, aqui começa a nos mostrar que Isaque aplicou esforço e trabalho na sua ação. Segundo ponto, amados irmãos, a palavra diz que ele colheu, ou seja, Isaque aqui, a consequência do trabalho de Isaque, do esforço, foi a colheita. Mas algo extraordinário aconteceu, porque ele recebeu uma colheita fora da medida. A palavra diz que ele colheu acima do comum, ou seja, 100 vezes mais. E agora o porquê de tudo isso, o porquê que nós vimos ali no textuário, no versículo: porque o Senhor o
abençoava. Ou seja, aqui está a razão da prosperidade de Isaque. O texto que nós lemos atribui o resultado final desta colheita à ação favorável de Deus na vida de Isaque. E aqui, amados irmãos, existe um ponto importante já para a gente usar para nós como lição também. Existe uma diferença entre confiar na bênção de Deus e ficar acomodado esperando apenas Deus agir. Nós vemos aqui no começo do versículo que houve uma promessa, e estamos falando aqui de um contexto que trata sobre bênção. Então, no começo do texto, a palavra diz que Isaque começou, o primeiro passo veio de Isaque aplicando esforço. A palavra diz que ele cultivou, ele plantou, ele semeou na terra. O que esse texto traz para nós de lição? Por mais que Deus prometeu e Ele cumpre, a promessa de Deus cumpre em nossas vidas, mas cabe a nós, amados irmãos, fazer a nossa parte, porque tem coisas que não cabe a nós, que é o impossível, mas a outra parte que cabe a nós, Deus não vai fazer. Ou seja, se Deus lançou uma palavra sobre a sua vida, se Deus lançou uma promessa na sua vida, faça a sua parte, porque a de Deus, irmão, é certo que Ele fará. Amém? Aleluia. Então, nesse textuário, nesse versículo que embasa aí o tema da nossa lição, nós podemos entender que nós devemos fazer, antes de qualquer coisa, a nossa parte. Não esperar, mas Deus me prometeu, vou esperar que o peixe venha dentro do barco. Irmãos, tem que botar o barco na água. Tem que botar o barco na água, porque nós temos que fazer a nossa parte. Deus faz o impossível, mas o possível quem faz sou eu e é você. Amém? Vamos dar sequência aí. Verdade prática, a verdade prática da nossa lição diz o seguinte: Deus abençoou Abraão em tudo, e Isaque, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Então aqui nós estamos falando de bênção, nós estamos falando dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. A verdade prática diz que a bênção chegou a Abraão e agora está chegando a Isaque. Mas a gente está falando aqui, amados irmãos, dos patriarcas, e nós precisamos entender a bênção no contexto do livro do Gênesis, porque já falamos outrora que a base dessa lição, a palavra-chave é bênção, e a quem ela se refere aqui são aos patriarcas, e nós precisamos entender o contexto de bênção ali no livro do Gênesis. Então, dentro desse contexto aqui, a bênção de Deus a qual se refere é o ato soberano pela qual Deus, é o ato soberano pela qual Deus comunica a sua bondade salvífica a alguém, produzindo vida, favor, fecundidade, direção em cumprimento ou para preservação da sua aliança. Essa é a bênção que se retrata nesta passagem, nesse contexto do livro do Gênesis, aplicando aos patriarcas da fé. Ou seja, as bênçãos que Deus fala, promete para aqueles patriarcas, são bênçãos que vão convergir para a salvação e para a confirmação da aliança que Deus fez outrora ali com Abraão. Essa é a bênção a qual se trata ali. E essa bênção, amados irmãos, ela vem de várias formas para nós. Ela pode ser bênçãos materiais, aqui se falando daquele momento. Abraão, Isaque, todos eles tinham servos, tinham rebanhos e tinham recursos. As bênçãos também, elas são familiar,
porque o Isaac, ele já é a prova disso, porque ele é filho de uma promessa que Deus fez para Abraão. Ela é também uma bênção espiritual, porque Deus fez uma aliança e ele conduziu a vida tanto de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa bênção também ela é vocacional, ou seja, Abraão foi chamado para ser um canal de bênção para outras nações, ou seja, a vocação dele foi também ser esse canal de bênção. E por fim também, ela é uma bênção providencial, ou seja, Deus guiou sua história, mesmo em meio a crises, a ataques, até que o descendente de Abraão viesse e nele eu e você pudesse receber a plenitude dessa bênção, ou seja, ela é providencial porque Deus, através da sua bondade e através da sua aliança, guiou esse povo para que nós, eu e você, pudesse através dessa linhagem receber o plano da salvação e pudéssemos ser alcançados pelo seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Se não, vejamos o que diz na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1 e verso 3, que diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a promessa que Deus faz, a bênção que Deus derrama e promete sobre aquele povo, ela é de tal maneira conduzida pelo Senhor, que vai convergir no plano salvífico que viria alcançar a mim e a você aqui, através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Essas são as bênçãos que Deus tem para nós, e desde aquele tempo já estava no plano da salvação. Então é sobre essas bênçãos que nós estamos falando, que está tratando ali o texto áureo e a verdade prática. Dando sequência aqui, seguindo ainda para não sair do tema da revista ali, em Gênesis 26, de 1 a 3, aqui nós vamos, nesse primeiro tópico, mostrar a fome que havia na terra. O objetivo desta lição aqui são divididos em 3 pontos. O primeiro é mostrar a fome que havia na terra, depois refletir a respeito da inveja dos vizinhos de Isaac, e depois expor que Deus apareceu a Isaac. Esse primeiro ponto agora, nós vamos mostrar a fome que havia na terra, e ela está retratada aí nos versículos de 1 a 3 do capítulo 26. Vamos ler. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que eu tenho jurado a seu pai Abraão. Amados irmãos, nós observamos aqui neste texto que a fome naquele momento foi o motivo, foi o causador, foi o gatilho que impulsionou Isaque a ter a ideia, o pensamento de sair do seu local, da sua terra, para buscar uma condição melhor. Então a fome foi o causador. E o que gerava a fome naqueles tempos? Ou seja, estiagem gerava situações de fome naquela época, estiagem prolongada, pragas de gafanhoto, faltava alimento para homens e animais. E se esta fome viesse causada por uma seca prolongada, como é o que o texto nos mostra, aí a situação se tornava ainda mais complicada, porque além de tudo isso que faltava, alimento, não conseguia plantar, ainda faltaria o líquido precioso da vida, que é a água.
Então realmente Isaac ali estava em uma condição muito adversa e muito complicada. Se a gente olhar para o contexto da situação, não estava se tratando apenas de um patriarca, de um pai de família, mas Isaac tinha posses, tinha servos, tinha muita gente em sua volta, além de muito rebanho. Ou seja, a preocupação de Isaac era grande em não deixar aquele povo e o seu rebanho perecer. Haja vista que naquela época as famílias praticavam agricultura de subsistência, ou seja, eles tinham que plantar para sobreviver. Então aquela condição de seca colocava Isaac e todo o seu povo em uma situação muito complicada. Por isso Isaac pensa em que, já que esse lugar onde eu estou não me oferece condição para manter meu povo e meu rebanho vivo, eu vou procurar outro lugar. Daí veio a ideia dele sair do lugar onde ele estava para buscar outro lugar. Foi a palavra diz que ele desceu para Gerar. Então, amados irmãos, vejamos aqui. Isaac, ele desce, ele pensa na situação que está sobre ele, na responsabilidade que ele tem sobre o seu povo, sobre todo o seu rebanho, e ele desce para Gerar, que ficava ali ao norte, e era menos afetada pela seca. Por isso ele foi até lá e pediu a Abimeleque para ficar naquela terra. E só fazendo um parêntese aqui, Abimeleque, esse a qual Isaac procurou para ficar na terra de Gerar, não era aquele mesmo Abimeleque que seu pai Abraão procurou, porque entendamos aqui no texto que Abimeleque não é um nome próprio, não é um nome juninho, não é um nome próprio. Abimeleque é um termo, ou seja, é um termo monárquico que é dado para o líder de um povo. Assim como Faraó não é um nome próprio, Abimeleque também não é um nome próprio. Abimeleque é uma patente governamental daquele povo. Então teve o primeiro Abimeleque, esse aqui certamente era o segundo, só para edificação dos irmãos. Então Isaac foi a Abimeleque, pediu para ficar naquela terra, mas já pensando em descer para onde? Para o Egito, porque o Egito de fato era o ponto de escape para todo aquele povo da região. Mas por que o Egito era o ponto de escape? Porque dentro do Egito se passava um grande rio. Quem sabe o nome desse rio? Amém, amados irmãos, Rio Nilo. Então o rio Nilo, cortando toda a extensão do Egito, trazia prosperidade, fecundidade para a terra, porque aquele povo do Egito era um povo que aproveitava bem essa bênção de ter um rio como aquele cortando suas terras. Então toda vez que via uma seca, o povo pensava, vamos descer para o Egito. Essa era a motivação, porque ali tinha água em abundância e não pereceria por conta da seca. Esse era o pensamento de Isaac e de todos aqueles que passavam por essa condição de seca, pastor Michael. Então, seguindo adiante, vamos ver o que diz o verso 2 para a gente desenrolar o contexto. No verso 2 diz o seguinte: e apareceu-lhe o Senhor e disse para quem? A Isaac. Deus apareceu para ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então Isaac fez uma avaliação, sendo ele temente e fiel a Deus, assim como foi o seu pai Abraão. Ele ouviu a voz do Senhor. Isaac foi obediente, escutou a voz de Deus e decidiu ficar ali onde ele estava. E aí o verso 3 diz o seguinte, ainda mais o Senhor falando para ele: peregrina nesta terra, ou seja, habita nesta terra, vive aí, ande por ela. Essa é a mensagem aqui do peregrina. E serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tem jurado a teu pai Abraão. Amados, aqui nós já podemos fazer uma aplicação, inclusive foi até pregado aqui pelo presbítero Ricardo. Há vários momentos da nossa vida em que a gente observa as circunstâncias
E no nosso olhar humano, a gente não vê perspectiva de continuar daquela forma. Mas Isaque aqui, com a sua postura de servo obediente, ele decidiu confiar na palavra empenhada do Senhor e decidiu ficar naquela terra, porque a promessa do Senhor foi a seguinte: eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente, Isaque, eu darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz com teu pai Abraão. Amados irmãos, assim é comigo e contigo. Se Deus fez um juramento a você, se Deus fez uma aliança na tua vida, se Deus fez uma promessa, continue na presença de Deus, aleluia, porque aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Ele não tarda, não falha, ele chega na hora exata. Isaque estava numa terra seca, difícil de plantar, difícil de semear. Aos olhos humanos ele poderia dizer: eu tenho uma responsabilidade com todo esse povo que me acompanha, mas acima de tudo eu tenho a obediência a um Deus que me fez a promessa, e eu vou esperar e aguardar, porque a provisão de Deus irá chegar na minha vida. E assim é contigo e comigo. Se você está passando, se você está nessa terra seca, onde você não vê prosperidade, onde você não vê formas de plantar ou de ter resultado de colheita, e Deus te diga: fique aí, espere em Deus. Espere em Deus, porque esse Deus, amados irmãos, é aquele mesmo Jeová Jirê, o Deus da providência, porque para Deus não há circunstâncias impossíveis. O homem olha com olhar humano, mas Deus é Deus de todas as coisas. Foi Ele que criou a natureza. Se Ele disser chover, chove. Se Ele disser desce água, desce. Se Ele disser brota, brota, porque Ele é Deus. E é esse Deus que está na sua e na minha vida. É esse Deus de Isaque. E aqui nós aprendemos mais uma lição: é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça, amados irmãos. É melhor estar debaixo da mão do Senhor, porque a provisão, ela é certeira. Ou não diz o Salmo 23: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou em outras traduções, de nada terei falta. Ou seja, quando Deus, o nosso Senhor, Ele é quem nos guia, quando nós somos guiados por Deus, nada nos faltará, de nada nós sentiremos falta, porque Deus, Ele é um Deus de provisão, e Ele honra a fé e a obediência daqueles que se lançam a Ele, na sua vida de temor e obediência. Amados, continue firme, obediente a Deus, assim como foi Isaque, e Deus vai prover na sua vida. Dando sequência ao progresso da revista, tópico 2, a inveja contra Isaque, versos 15, se não me falha a memória, e diz o seguinte: e todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, aleluia, e todos os poços no dia de seu pai, Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Amados, é nítido que quando olhamos para esse trecho aí, nós podemos perceber a inveja dos filisteus aí. Ela surgiu da bênção visível que Deus derramou na vida de Isaque, porque além do esforço que Isaque aplicou, estava nítido que havia uma ação divina dentro das circunstâncias, porque observe, a terra era seca, ela não dava nem para plantar, mas Isaque, seguindo a voz de Deus, sendo obediente à palavra de Deus, plantou, e a palavra diz que ele colheu 100 vezes mais. Irmãos, olhando com um olhar humano, para nós, isso seria impossível, e de fato é impossível. Como numa terra que é difícil até de plantar, alguém planta e ele colhe 100 vezes mais. Impossível.
É nisso que fica nítido e claro que foi a mão de Deus que abençoava Isaac. E assim é comigo e com você, amados irmãos. Deus vai agir na sua vida quando você manter a sua obediência. Ele vai agir na tua vida de tal maneira que quando as bênçãos te alcançar, até aqueles que estão em sua volta vão glorificar a Deus e dizer: realmente foi um milagre que Deus fez na vida desse crente. Aleluia! Porque os milagres de Deus, irmãos, ele anula o esforço humano. Ele mostra que verdadeiramente aquilo é fruto da obediência e do temor a Deus. E aí Deus vem e entra com a sua fidelidade e o nome dele é glorificado. Porque a palavra aqui diz que eles ficaram com inveja de Isaac. Mas inveja é justamente por essa condição. Porque o que aconteceu com Isaac era algo inexplicável. Mas Isaac, assim como eu e você, está debaixo da potente mão do Senhor, que nos abençoa dia e noite, e que honra a nossa fé e a nossa obediência. Por mais que nós estejamos na terra seca, a mão de Deus está sobre nós, e no momento certo a bênção vai nos alcançar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E inveja, amados irmãos, olha bem, inveja, ela não se detém apenas na palavra. Os invejosos que invejaram Isaac, invejam a mim e a você, não fica só em palavras, não só, eu tenho inveja, não. A inveja, ela é manifestada na prática. Quando uma pessoa tem inveja de mim e de você, ele vai fazer de tudo para dificultar o seu progresso. É assim que acontece. Não foi assim que aconteceu na vida de Isaac? O que é que eles fizeram? Isaac está trabalhando numa terra seca, buscando água, cavando poços. Só aqui para a gente fazer um parênteses, amados irmãos, água naquele lugar, para a gente entender, era como se fosse ouro. No deserto, água é ouro. Ali, muitos dos poços que haviam naquela região eram cercados e trancados com cadeado, porque a água é sinônimo de riqueza naquele lugar. Se alguém jogasse alguma sujeira, pastor Alessandro, se uma pessoa fosse no poço do outro e jogasse uma sujeira, era digno de morte. Não podia, porque água significava vida naquele lugar. Ou seja, esses invejosos aí estavam rompendo, transpassando inclusive uma lei daquela época. Então Isaac trabalhando e eles entulhando os poços, ou seja, invejando a bênção de Isaac. Essa inveja, como eu disse, ela se manifesta na prática, e assim a gente viu como aconteceu com Isaac, os invejosos aí invejando ele na prática, entulhando os seus poços. E aqui, amados irmãos, mais um ponto para a gente se deter. Qual foi a resposta de Isaac para tudo isso? Isaac revidou quando entulharam os seus poços, porque pela lei Isaac poderia revidar, inclusive matar aquelas pessoas, porque não poderia entulhar os poços, não pode. Qual foi a postura de Isaac como servo obediente, temendo a Deus? Isaac manifestou ali o fruto do Espírito, que se chama mansidão. Amém. Assim as bênçãos de Deus nos acompanham. Aleluia. Vem muitos, amados irmãos, quando você está caminhando e te ataca e te persegue e entra no seu juízo querendo te atormentar, mas eu e você, como servo do Deus vivo, devemos manifestar o fruto do Espírito, praticando aqui neste caso a mansidão. Entulharam meus poços, não tem problema não, irmão, abre o outro. Abria. Entulharam esse novo, não tem problema não, irmão, abria outro. Entulharam, não tem problema, irmão, porque Deus é comigo, irmão. Onde eu abrir um poço vai dar água, se você entulhar eu abro outro, vai dar água, porque não é sobre mim, é sobre o Deus que está comigo. Aleluia. Então não revide, irmãos, as perseguições que vêm contra a sua vida por parte dos invejosos. Pratique a mansidão e deixe que o Deus de justiça cumpra a parte dele. Aleluia, glória a Deus. Mansidão
Isaac teve mansidão, ele não se preocupou. Estava entulhando os poços? Não tem problema, eu abro outro. Estava entulhando de novo? Não tem problema, Deus é fiel. Essa situação aqui, amados irmãos, olha bem o que aconteceu. A postura de Isaac convergia para que a cada passo que ele desse, ele sendo obediente, fiel a Deus, as bênçãos de Deus continuava progredindo na vida de Isaac. Isso nós temos que entender com essa passagem. Deus, ele está pronto para nos abençoar e para cumprir a aliança que fez conosco, mas há uma parte que cabe a nós, como eu falei lá no começo, a parte nossa de aplicar o nosso esforço e o nosso trabalho. Toda vez que vinha um ataque, Isaac, postura de crente. Isaac, postura de crente. Recebeu a promessa, vou trabalhar, que a promessa me alcança. Recebeu perseguição, não vou revidar, vou trabalhar com mansidão. Deus vai provendo, e assim vamos caminhando lado a lado com Deus, nós fazendo a nossa parte como crente fiel e obediente, e Deus fazendo a dele, abençoando, derramando bênção, prosperando e abençoando aqueles que temem a Ele. Aleluia. Irmãos, no mundo existe o ABC, mas o ABC do crente todos sabem qual é obedecer. É a obediência que mostra o nosso sacrifício pela vontade de Deus, e é através da nossa obediência que Deus opera em nós. Porque toda vez, amados irmãos, que eu decido obedecer a Deus, eu estou fazendo a vontade dEle e não a minha, e toda vez que isso acontece, Deus está dizendo: olha, Charles está renunciando à vontade humana e decidindo fazer a vontade do Espírito. Isso gera alegria no coração de Deus, porque nós estamos decidindo fazer a vontade do Senhor e não a nossa, porque constantemente nós somos motivados a fazer a nossa vontade. Imagina Isaac aqui, o que ele iria fazer? Cara, eu abri um poço agora, entulharam, não abri outro, entulharam. Estava para falar, não, agora não vou ter que tomar uma providência. Mas quem é guiado pelo Espírito faz a vontade de Deus e espera que a justiça divina se cumpra na vida dele. Amém? Vamos progredir aí, já estamos caminhando para o fim, seguindo a nossa revista para não perder o tema. Aqui o tópico 3 diz o seguinte: Deus aparece a Isaac. E ali o texto diz: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, o meu servo. Então aqui Deus aparece a Isaac para fazer Isaac lembrar, amados irmãos. Nós estamos aqui no versículo 24, já caminhamos bastante dentro da história. Então aqui, nesse versículo aqui, que apareceu o Senhor naquela mesma noite a Isaac, disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo Isaac. O que o Senhor está querendo dizer? Olha, Isaac, estou trazendo a memória a você. Lembra que eu fiz uma promessa, Isaac? Eu estou te mostrando que eu estou te cumprindo, Isaac. Olha, daquela vez eu mandei você ser obediente, não desça para o Egito, não faz esse negócio, não toma essa decisão, espera em Deus que Ele será contigo. E você, Isaac, foi obediente, ficou naquela terra. Isaac, eu fiz você colher 100 vezes mais. Então eu estou aqui para te dizer, para te dar uma refrescada na memória: continue obedecendo, Isaac, que eu serei contigo. Aleluia. Deus aqui está aparecendo, amados irmãos, para dar aquele refrigério. É aquele momento que nós estamos numa prova tremenda, que a gente não vê saída. Senhor, manda um sinal para mim, manda alguma luz, porque eu preciso, Deus, saber se o Senhor está comigo. Deus aqui aparecendo, Isaac, reforçando as suas alianças com ele. Olha, lembra lá desde Abraão, eu abençoei Abraão, e agora estou contigo, Isaac.
continue firme, que eu estarei contigo. E seguindo aqui, amados irmãos, versículo 28 diz o seguinte, já estamos caminhando para o fim, versículo 28, e eles disseram, eles quem? O povo do rei Abimeleque, aquela turma que estava entulhando os poços, perseguindo, invejando e tentando frustrar os planos de Deus na vida de Isaac. Esse é o eles que está aqui. E eles disseram, havemos visto na verdade que o Senhor, versículo 28, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, verso 29, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz, agora tu és o bendito do Senhor. Amados irmãos, olha bem aqui, olha o resultado, o fruto de uma postura de obediência e de temor a Deus. Olha só o resultado de tudo isso. O texto aqui está mostrando para nós o seguinte, amados irmãos, quando Deus nos promete algo, independente da circunstância que nós estamos vivendo, independente daqueles que querem nos atacar e frustrar os planos de Deus em nossa vida, mas quando nós somos obedientes a Deus, não há nada nem ninguém que possa frustrar os planos dele na minha e na sua vida. Aleluia! O texto está dizendo para nós aqui, seja obediente, tema ao Senhor e eu estarei contigo. Analisemos aqui então, para finalizar, como começou. Isaac, com medo da fome, sai e pensa em ir para o Egito. Deus fala, calma Isaac, calma, fica aí, fica nessa prova crente, continua aí, porque eu serei contigo, te abençoarei, multiplicarei e confirmarei a aliança que eu fiz contigo. E assim aconteceu. Isaac ficou ali em Gerar, peregrinou naquelas terras, plantou em terra seca, colheu 100 vezes mais, totalmente fora do padrão daquele lugar, porque naquele lugar nem padrão desse nível de colheita não existia. Foi perseguido pelos seus inimigos, entulharam seus poços. Isaac continuou firme e fiel, a ponto dos seus algozes dizer, Isaac, nós vimos que Deus é contigo, aleluia, vamos fazer uma aliança entre mim e ti, para servir esse Deus, aleluia. Assim é conosco, amados irmãos. Independente da prova, da circunstância, aqui o texto está nos orientando e nos dizendo, escute a voz do Senhor, porque melhor é estar numa terra seca, debaixo das bênçãos de Deus, do que estar numa terra de abundância, fora da proteção e da bênção do Senhor. Então que continuemos sendo obedientes a Deus, não nos preocupamos com os ataques que vêm contra nós, porque a mão de Deus está sobre mim e sobre você, nos protegendo, e aguardamos com confiança no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a aliança que fez comigo e contigo, assim como fez na vida de Isaac. Amém, amados irmãos? Agradeço, pastor, a oportunidade em nome de Jesus, e a todos que estiveram conosco. Forte abraço a todos.